Olá. O auxílio inclusão rural, que segundo o Ministério da Cidadania do desgoverno Bolsonaro, complementaria o Auxílio Brasil para 660 mil agricultores pobres, indicados por esse ministério que dá a informação, simplesmente atendeu a 1% do seu público-alvo. Esta é a principal notícia desta segunda-feira, uma semana antes do primeiro turno da eleição presidencial brasileira. E é com ela que eu abro o vídeo de hoje, agradecendo a você que está me seguindo aqui com muita pertinácia, com muita alegria para mim, né? No qual nós também vamos tratar do sigilo de 100 anos para as visitas à mulher do presidente, Michele, no Palácio, o dólar chegando ao ponto mais alto em 2 meses no Brasil, o assassinato em Cascavel, no Ceará, segundo o jornal O Povo, de um lulista por mais um bolsonarista, e a declaração do Caetano Veloso, que disse que o Brizola, que ele seguiu, que ele apoiou, sempre dizia que artista não dá voto, mas tira voto. E ele tirou o voto dele para o Ciro Gomes. Bom, vamos voltar ao começo para que eu comente a primeira coisa, que é o seguinte: a enganação do governo em relação aos pobres do campo, os pobres do campo, que foram sempre esquecidos no Brasil por todos os governos, menos por Epitácio Pessoa, nos anos 20, e pelo Lula. O Lula, que é pernambucano, criou alguns programas que foram muito favoráveis aos pobres, principalmente aos pobres sertanejos. Um desses programas é o Plano das Cisternas, que é uma coisa que se assemelha ao que foi feito na época do Epitácio com os planos dos açudes. Este ano, o desgoverno Bolsonaro reduziu a 0 as cisternas que eram distribuídas para combater a seca, né? E o auxílio de inclusão rural, para complementar o chamado Auxílio Brasil, terminou gorando totalmente, zerando. O que não zera são os dados sobre quem visitou a primeira-dama. Quem visitou a primeira-dama, Michele Bolsonaro, no Palácio do Planalto, está protegido por um sigilo de 100 anos. 100 anos! Todo mundo está protestando contra isso. O argumento é que há informações de cunho pessoal, o que é uma coisa que não se deve aceitar, porque no Palácio se trata de assuntos públicos. No Palácio da Alvorada, onde mora o presidente, se trata de assuntos públicos, não de assuntos pessoais. Aliás, é uma prática useira e vezeira do governo. Segundo o Estadão de São Paulo, de 2019 a 2022, o desgoverno Bolsonaro impôs segredo a pelo menos 65 casos que tiveram pedidos de acesso via Lei de Acesso à Informação, a lei, por órgãos de imprensa. Está, por exemplo, o atestado de vacinação dele, ele não diz se foi vacinado ou não, e o atestado de vacinação está protegido por 100 anos de sigilo. Os telegramas do Itamaraty sobre a prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. O caso do médico Vitor Sorrentino, detido no Egito sob acusação de assédio. Tudo isso é ridículo, absurdo é pouco. Eu não vou aqui relatar os 65 casos. Você confia em mim e no Estadão, dizendo que são 65 casos, e você sabe que cada um é mais absurdo, mais ridículo do que o outro. Ridículo e absurdo é pouco, né? Hoje nós tivemos a notícia de que o dólar atingiu o seu custo mais alto em 2 meses. A Bolsa caiu com um cenário hostil no exterior e com a tensão pré-eleitoral. Essa tensão pré-eleitoral é alimentada por notícias gravíssimas, como essa que vem de Cascavel, no interior do Ceará. Segundo o jornal O Povo, de Fortaleza, o criminoso chegou ao local gritando: "Quem é eleitor do Lula aqui?" E um cidadão disse: "Eu sou." Ele então teria desferido uma facada
e a pessoa chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Aí é a violência por motivos políticos, por motivos eleiçoeiros. Nenhum líder, nenhum político no Brasil merece levar a situação a esse termo. E a população brasileira não pode viver sob permanente tensão, sob permanente susto, com medo desses assassinos que se protegem sob a capa do fascismo da extrema-direita radical. Quem não é da extrema-direita radical, por exemplo, é o Caetano Veloso. E ele disse que o Brizola dizia que o artista não dá voto, mas tira. Então ele lançou uma tag dizendo tira Gomes, ou seja, apoiando o voto útil. Isso porque o Ciro prometeu um anúncio espetacular na segunda-feira de manhã, né? E apareceu para dizer que mantém a candidatura. Isso é que é um anúncio espetacular? Não, o anúncio espetacular é que ele condenou o voto útil. Ora, que ele defendia antes, quando lhe beneficiava. Hoje não lhe beneficia, beneficia o Lula, então ele é contra o voto útil. Eu não sou contra e não sou a favor. Quem quiser votar útil, vota. O voto é do eleitor, o eleitor faz o que quer com ele. O eleitor é livre. Agora, o voto é secreto para evitar manipulação de voto por chefe de milícia, etc. Né? Temos a notícia da Itália, que a senhora Giorgia Meloni, líder do Fratelli d'Italia, um partido de direita, ganhou a eleição para o governo italiano, mas o discurso da oposição, que perdeu para ela, perdeu com uma diferença bem grande, né, não se confirma. Né? Os analistas, o jornal New York Times lembrou na notícia que ela não ressuscitará o fascismo no país, nem seguirá o caminho da Hungria, que é muito citada pelos inimigos dela, dizendo como um exemplo, um modelo para o governo dela. Por um motivo muito simples. A Itália é um país preso à União Europeia. A Itália é amarrada à União Europeia e não pode se dar o luxo desse tipo de aventura bolsonarista, né? Que não tá, o Brasil não está preso a nada, o Brasil do desgoverno Bolsonaro. Bom, antes de terminar esse meu vídeo inaugural da semana, eu queria convidá-lo para assistir o Neumann Entrevista da semana com o jurista Miguel Reale Júnior, filho do grande filósofo Miguel Reale, que foi reitor da USP, que foi ministro da Justiça, o Miguel Reale Júnior foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, e que prometeu, ele retirou todas as objeções, ele que é autor do projeto do impeachment de Dilma, a candidatura a Lula, e anunciou que votará em Lula, mas, na entrevista que me deu, não deu uma entrevista, prometeu vigilância sobre o governo petista. Vamos ver como é que vai ser feita essa vigilância. De qualquer maneira, ele está prometendo isso. Bom, e desde agora há pouco, eu gravei com um pouco de atraso, normalmente eu boto no ar no domingo, eu coloquei no ar o Dois Dedos de Prosa com o genial poeta carioca Alexei Bueno, de 59 anos, falando deste livro aqui, O Sono dos Humildes. O Sono dos Humildes foi o livro que ganhou este ano um prêmio sério. É muito difícil achar prêmios sérios no Brasil, mas o prêmio Candango de Brasília é sério e foi ganho pelo Alexei Bueno, que é um excelente poeta, um grande poeta, um grande tradutor, né? Tem uma tradução antológica de Raven, o Corvo, de Edgar Allan Poe, e este ano ganhou esse prêmio sério, esse prêmio correto. O Alexei Bueno também, a editora é Patois, do Eduardo Lacerda, uma belíssima editora. Uma bela editora também é a Ibis Libris, que vai editar um livro meu de poesia chamado Antes de Atravessar, com um prefácio brilhante, né? Eu não posso falar isso do meu livro, mas o prefácio do Alexei Bueno e a apresentação do Astier Basílio e o texto de contracapa do grande acadêmico Antônio Carlos Sequim é simplesmente sensacional. Eu me despeço de você e amanhã estaremos aqui de volta para tratarmos desses assuntos muitas vezes desagradáveis, mas que nós precisamos tratar.
Em pé, direto ao assunto.